Bom, galera, hoje estamos aqui para reagir a um iceberg de Five Nights at Freddy's sobre as fangames, que hoje em dia são Lost Medias. Hoje eu tô aqui com o Caio, já que, bom, eu digo que as coisas vão voltar pra programação normal em breve, mas eu sei que nos últimos tempos só foi nós dois, mas tudo vai voltar ao normal. Tá difícil ter três ao mesmo tempo na mesma. Nunca teve os quatro na mesma. Eu sei que é muito triste. Mas a gente vai estar aqui vendo esse vídeo aqui que eu não tenho a menor ideia do que pode acabar vindo, mas o Tokito com grandes mais chances ele tem, né? Eu tenho Vamos lá. muito conhecimento. Veremos aqui. 90% do conteúdo de FNAF é criado por fãs. Desde 2015, milhares de fangames foram criadas. E obviamente, grande parte Eu quero delas deixar uma foram coisa bem clara aqui, tá, perdidas. Caio? Fala aí, o que foi? 98% das fangames de FNAF são Lost Media. Meu Jesus. E nesse iceberg nós vamos investigar todas elas. Camada 1, Nightmares of Freddy Series. Um dos casos mais estranhos de Lost Media dentro das fangames de Five Nights at Freddy's é a série Nightmares of Freddy's, criada por Shamir alguém Luminous lembra lá por disso? 2015. A franquia tinha 5 Nem fazia jogos nem diferentes e ficou Nossa. conhecida por Mano, eu reutilizar conheci o vários criador dessa assets fangame. de FNAF 4, Nossa. além de ter uma qualidade improvisada, parecendo aqueles fangames feitos às pressas no ClickTeam durante o auge da febre de FNAF. Mesmo assim, alguns vídeos antigos de canais como Ulitmix acabaram preservando parte da existência desses que jogos. bom, O primeiro jogo da graças a série Deus. colocava o jogador em um escritório vermelho, onde era preciso fechar os olhos usando a tecla Shift para sobreviver dos animatronics. O problema é que praticamente nada acontecia durante boa parte da noite, deixando o gameplay lento e previsível. Já a Caio. sequência O que foi? Caio, O que foi? ele Chegou tá aqui? Ele chegou aqui? Aê, gente, tá o Blue aqui, vamos lá. Agora vai ter uma pausa. Voltamos da pausa e agora vamos continuar esse react. Utilizava elementos galera? de outros fangames famosos da época. Enquanto o terceiro jogo Finalmente três de tentava volta. copiar a atmosfera de Três, FNAF 4, finalmente. colocando criaturas distorcidas andando por quartos escuros, enquanto o jogador precisava fechar os olhos na hora certa para sobreviver. Os spin-offs chamados Nightmares Nossa, of mano, essa Freddy's fangame- eram ainda mais Isso aí era a melhor confusos. fangame da Um época. deles mostrava uma Quase. história envolvendo o Purple Guy perseguindo imagino uma como era. criança, enquanto o gameplay girava em torno Nossa, de mano, eu fugir de animatronics conheci o criador usando dessa descargas fangame. Conheci elétricas e mecânicas tão mal imagino. explicadas que nem os youtubers que gravavam entendiam direito como sobreviver. Eu tinha Em que algum forçar momento, todos os o jogos inglês do Google desapareceram do Tradutor Game pra falar Jolt com ele. e foram considerados perdidos durante anos. Só em 2025, o primeiro e o terceiro jogo acabaram sendo reencontrados por membros da comunidade. O restante da série continua desaparecida até hoje. E considerando quão obscuro esses fangames eram, existe uma chance real de alguns deles nunca mais aparecerem na internet. Talvez o criador original da série ainda tenha esses jogos, mas quando eu conheci ele não parecia ser uma pessoa que fazia esses jogos por, sei lá, gostar. E sim mais por ser fã mesmo da franquia, então talvez... Eu acho que ele não vai voltar tão cedo pra disponibilizar os jogos. É bem triste isso. Lego FNAF foi uma Nossa! fangame que reciclava o primeiro Esse jogo eu da conheço. franquia completamente no estilo gente viu dos no vídeo jogos do antigos Matheus? da Lego. Diferente de só trocar os lembrava. modelos por peças de montar, o projeto adicionava conteúdo próprio, como loja de itens, moedas, Pô, Lego, você vidas podia extras e deixar até esse jogo na personagens paz. secretos, inspirados em lendas da comunidade de Ô, FNAF. Caio, Com eu o vou ter que dar sucesso um do pouquinho primeiro de razão jogo, pra Lego, cara. O que foi? Um negócio Aí eu pra vou ter que dar razão pra Lego por causa de motivo, ó. fala aí. FNAF é uma franquia que é muito pesada. A história A franquia pesada. não é pra criança, de fato, não é. E Lego É uma marca pra atrai família, o quê? principalmente as Pra crianças. família. E outra coisa, o cara que fez a fangame, o cara pegou muita coisa da Lego. Eu acho que era meio impossível a Lego não ter percebido. Porque é bem triste. os desenvolvedores começaram a planejar continuações, incluindo Lego Five Nights at Freddy's 2 e até um Então, esse é terceiro muito jogo. Porém, pouco tempo Nossa. depois, a The Lego Group descobriu o projeto e enviou uma notificação de copyright aos criadores. O problema não era apenas a inspiração visual, mas o uso direto da marca Lego, das minifiguras e da identidade oficial da empresa. Para evitar problemas legais maiores, os desenvolvedores removeram imagino o o jogo do ar, estagiário vendo e as isso. sequências acabaram canceladas antes do lançamento. Embora algumas imagens, vídeos e páginas antigas ainda existam espalhadas na internet, o jogo original se tornou extremamente difícil de encontrar, e muito do conteúdo planejado para as continuações provavelmente nunca verá a luz do dia. Que é
que é bem Jolie triste. Series. Pra entender Nossa, esse a tópico, Jolie. você precisa conhecer um Jolie criador é chamado velho. Ivan Di, um desenvolvedor Nossa. filipino, que ainda Cara, muito jovem, eu lembro que o Jollibee, eu não sei se você vai falar isso, mas o Jollibee, antes ele tava lá, e aí pronto, acho que a Jollibee mesmo, o restaurante, ele falou, não, tu encerra isso, tu tira isso aí de disponibilidade. Ah, mas é uma homenagem, não adianta não, tira isso aí. Foi quando saiu o Jollibee, que era meio que continuação do Jolie. Aí meio que teve o Jolie 4, que foi cancelado. Isso foi mó triste. construiu uma mano, das uma séries coisa, de né? fangames mais queridas da O que foi? A Jolie, que é esse restaurante, mano, eles foram atrás de uma fangame de FNAF, sendo que o McDonald's, que é uma fangame que tem um monte de fangame, nunca foi atrás. Então, né? comunidade de FNAF. Ele conta que tinha medo do Jollibee quando era pequeno, e foi exatamente esse medo de infância que deu origem à série Julie. A série nasceu em 2016 e cresceu rápido. Cada jogo trazia elementos Nossa, do FNAF eu original, via muito mas com vídeos, mas gameplays, sobre, né, personagens sobre e essa história próprios. A Cara, comunidade pensa uns bicho adorou, feio, mas que era e foi único. aí que as coisas começaram a Parecia ficar jogo. complicadas. Cara, Em essa fangame era pra ter entrado na Ivan Di Fanverse. lançou Julips, um jogo que abandonava os personagens originais da série e usava diretamente os mascotes da rede de fast food filipina Jollibee. O jogo foi um sucesso, ganhou uma sequência em 2020 e um terceiro ainda estava sendo desenvolvido, mas então chegou a carta. Em julho de 2020, Ivan Di foi contactado por um advogado da Jollibee Foods Corporation, Nossa. que o intimou a remover os dois jogos por estarem prejudicando a imagem pública da empresa. Os jogos saíram do ar. O terceiro foi cancelado antes mesmo de sair. Muitos fãs ficaram confusos e exigiram respostas. Ivan Di fez uma postagem no Game Jolt explicando o motivo e pediu foi? para a comunidade seguir em frente. O impacto foi tão grande É por que causa ele do sumiu da ameaça internet de pelo processo. resto do ano. Scott Calton, criador de FNAF, havia contactado o Ivan Di sobre incluir a série Julie na Fazbear Fanverse Initiative, sem saber que a série era baseada na rede de fast food Jollibee. Antes de aceitar o convite, Ivan Di postou no Twitter uma imagem de Julie com controle de PlayStation 4, o que alertou os outros desenvolvedores do Fanverse, que rapidamente informaram Scott sobre o problema com os direitos autorais. Ivan Di foi removido da iniciativa. A série que poderia ter se tornado também o oficial Night of Flammes, virou Lost mas não Media. falamos sobre Depois isso. de tudo, Ivan Di Não, anunciou esse caso eu Julie não quero 4 em discutir. 2021, não o falamos suposto sobre. encerramento da saga principal, sem nenhuma conexão com o Jollibee real. O jogo foi anunciado durante o evento Fun Games at Freddy's, né? mas acabou sendo cancelado devido a controvérsias envolvendo o Ishak, o diretor e roteirista principal do projeto. Uma demo chegou a existir, É igual- assim como planos detalhados do que o jogo seria. Fala aí. Um vídeo que eu queria muito que a gente fizesse, né? É falando sobre a fangame do Orbitabis. Eu não conheço isso aí. Mano, eu vou tentar te explicar aqui, dar um resuminho, ó. Fala aí. É uma fangame que tudo que poderia dar errado, deu errado. Nossa. Tudo. E quando eu falo Nossa. tudo, Caio, Foi é tudo mesmo. O jogo começou como um jogo no estilo do Sister Location. Você se locomovia pelo lugar. Mas foi cancelado. Aí? Ele fala, o criador falava que ia postar trailer e postava trailer troll. Ah, não. O jogo foi cancelado. Mano, é sério. Eu lembro disso na época. Ele anunciou na Game Jolt assim, que o jogo ele tava em desenvolvimento. 2 dias depois, o jogo foi cancelado. Poxa. Mais 2 dias depois, o jogo foi descancelado. Aí passa dois dias e foi cancelado de novo. É, mano. Mano, o jogo é tipo assim, ele não conseguia se decidir, né? Se ele continuava ou não. Pelo amor de E cara, uma coisa. Ah. É uma coisa que é bem pesada desse caso. Ah. O criador colocou fetiches dele no jogo. Ai. Ah, Aí as coisas se complicam. agora já entendi o motivo. É, dá pra saber Mas- por que esse fangame nunca chegou Mas lá. pessoal, caso nós fizer esse vídeo, nós vai censurar as piores partes. Vai ter que censurar tudo isso, ponto, mas vamos lá. Mas o jogo completo Tudo. nunca veio. Pessoal, teve audiência aqui, mas eu vou dar play, né? Porque Five vamos Nights correr in lá. Minecraft. Ao contrário de muitos projetos Que? genéricos da época, Eu não sabia Five que tinha Nights isso. in Mas Minecraft por que tinha uma foi cancelado? identidade Nem eu própria. sabia. Apesar do visual virou Lost quadrado Media, na real. e aparentemente infantil do Minecraft, o fangame conseguia criar uma atmosfera genuinamente tensa. O jogo foi criado por Ivan Di e servia como uma espécie de releitura do FNAF 2. A premissa era familiar. cara. Você trabalha como guarda noturno em uma pizzaria Pô, mas cheia ficou de legal. animatronics, que começam a agir É, de até que é maneira bonito, agressiva bem durante a legal. madrugada. Assim como em FNAF 2, o jogador
jogador Já vi precisa essas monitorar fangames, câmeras, na Play sobreviver Store. até às 6 da manhã, Nossa. impedir a entrada de animatronics e usar uma máscara para se defender. Mais tarde surgiu Five Nights in Minecraft Remastered. Isso mostra que o projeto teve importância suficiente para receber uma versão mais elaborada. Five Nights in Minecraft é um exemplo perfeito de como muitos fangames antigos começaram a desaparecer da internet. Então... Pois é. Eu não vou, cara. Fazbear Exodus. Esse era para ser um FNAF multiplayer, Exodus. que teria vários servers, mas existem poucas gravações dele e nenhum download, infelizmente. Já é o The próximo Rise capítulo? of Freddy's. Nossa. Criado por Rebel Razor, a série era inspirada em The Return to Freddy's e Nossa. tentou criar sua própria Nossa. lore. O problema Tanta coisa é que ao pra se invés esperar. de ser lembrada pela história, a franquia ficou conhecida por bugs, gráficos extremamente amadores, polêmicas feios. envolvendo roubo de artes Feio. e até uma falsa Horrível. morte do próprio criador. Hoje, praticamente todos os jogos da saga são considerados Lost Media. O primeiro The Rise of Freddy's surgiu em novembro de 2015, numa época em Nossa. que a comunidade de FNAF consumia qualquer fangame novo quase instantaneamente. O jogo então. colocava o jogador em um escritório simples, onde era necessário se esconder de Instatrap pressionando Shift. E a gameplay quase não Nossa. funcionava direito. A série Gostava continuou disso recebendo aí. continuações numa velocidade absurda. Em poucos meses, surgiram Epa, The epa, Rise epa, of Caio. Freddy's 2. Não vamos falar que apareceu Five Nights at Anime ali, cara. Não vamos falar sobre isso. Tá bom. Vamos pular reto, cara. 2, 3 e 4. Versões revamped e remastered. E até um porra. sexto Não, jogo. vamos Membros esquecer, da vai. comunidade descobriram que o Cara, Rebels o que- Razor foi louco a gente supostamente saber o que roubava artes o de Theo falar, usuários cara. do DeviantArt, sem autorização para Eu usar acho nos que todo mundo jogos sem e contar. divulgações. Ó, As ali. denúncias rapidamente Remake do FNAF destruíram a 1. reputação do projeto. Pouco tempo Nossa. depois, outra polêmica ainda maior apareceu. Rebels Razor teria fingido a própria morte online. Isso chocou Ah, não. parte O da quê? comunidade e transformou a possível. saga num dos episódios mais bizarros do fandom de fangames de FNAF. Como muitos Ele desses meteu um fangames bait. eram hospedados em sites frágeis ou links mano. temporários, Peraí, grande parte era em da série Frog? simplesmente sumiu sem preservação meu Deus. adequada. Ah, cara. Camada 2, Night Shift Dead Sparks. Hã? Night Shift Dead Sparks foi uma fangame de terror. Desenvolvido por Estojo, o projeto tentava galera, seguir a sério. fórmula Cara, fala aí, o que foi? O que foi? Eu não tô nem zoando. Nesse exato momento, O quê? acabou de passar uma moto com um cara gritando aqui na frente de casa. Mano, pera aí. O que ele gritou? Se dá pra falar aí. Mano, o cara tava gritando assim. Meu Deus. Tá. Mano, eu Ah, acabei de olhar na câmera, o cara tava. ah. O cara tava numa. Ele tava como veio o mundo. Meu Deus. Meu Deus do céu. clássica Não, de FNAF. Caio, coloca- O vigia noturno preso em uma pizzaria. Colocar o quê, cara? Eu... Coloca aquele filtro lá, preto e branco. Vamos. Continua. Monitorando animatronics através de tava câmeras pensando que enquanto tava tenta nos sobreviver até o amanhecer. Os animatronics, como Spark the Wolf, Lily the Cat e Oro the Panda, tinham um visual claramente inspirado em outros fangames populares da época, principalmente Five Nossa, Nights pior at que eu Freddy's. reconheço Isso todos. acabou gerando críticas na comunidade, que acusava o jogo de Rapaz. falta de originalidade. A demo foi lançada em março de 2015 no Game Jolt. O gameplay Aí seguia tá, o né, modelo Caio? tradicional, Falta de fechar a porta. de originalidade, né? Eu acho que Pior que é fato. todas as fangames às vezes sofrem disso. Todas, quase. É porque assim, a fangame meio que ela vai se basear em FNAF. Aí ter mais originalidade possível é um negócio bem complicado. Vamos bem real. É, É mano, porque- complicado. Até porque a maioria das fangames de FNAF é tipo, você tá numa sala, Então, você tem que sobreviver. A base original de FNAF. fato. E também às vezes que a história é dele- muito complicado fazer um jogo mundo aberto, né? Tipo, como foi o Security Breach, sei lá, pra 2015. Mano, era quase impossível pra aquela época. Era Essa- quase essa- impossível, tanto que uma outra fangame que é quase impossível é a Sister Location, tipo, fazer uma fangame no estilo do Sister Location, impossível. Então. Tanto que o máximo que a gente teve lá pra época foi o FNAF Doom, mas o FNAF Doom ele é pura zoeira. Outra coisa, FNAF Doom não é um jogo, é um mod. Então, tem essa questão aí. Ele não é um jogo em si, ele é um mod da engine de Doom, sabe? Um negócio que, tipo, não era tão complicado fazer. E vamos continuar.
armas, usar máscara e monitorar câmeras para impedir os ataques dos animatronics. Porém, a versão disponível tinha diversos bugs e problemas técnicos, o que também prejudicou sua recepção. E o motivo pelo qual o jogo entrou pro universo das Lost Medias, a página do Game Jolt foi removida sem explicações. Os downloads sumiram na internet e grande parte dos devlogs do criador nunca foi arquivada. Hoje, praticamente tudo que resta são capturas de tela, descrições preservadas em wikis e algumas menções espalhadas em fóruns antigos. Existe também um aspecto curioso na preservação desse jogo. Ele foi desenvolvido em Multimedia Fusion 2, uma versão anterior do ClickTeam Fusion 2.5, motor extremamente popular entre as fangames de FNAF. Muitos desses jogos existiram... Nessa época, a maioria das fangames usavam a ClickTeam da época, mas esse cara, eu acho que ele foi um pouquinho... Acho que ele foi um pouquinho especial, porque ele foi em umas versões mais antigas da ClickTeam. É, bem maluco isso. Pior que aquele que tinha pra você usar é pago, pelo que eu lembro. Esse é o maior triste. É, infelizmente. Imagina se não fosse. Por poucos meses coisa, antes né? de desaparecerem. Fala. É uma das responsáveis por FNAF Então. ser o que é hoje também. Cara, assim, acho que se fosse gratuito e sei lá, tivesse fãs malucos, mais malucos no sentido assim, legal, aí imagina os caras fazendo uma fangame de mim, cara. Eu já pensei nesse negócio, mas nunca ia rolar. Eu ficar ainda bem agradecido. E outra coisa, né? Fangame você não trauma. recebe nada. Tipo, você paga a ClickTeam e você não recebe nada por isso. Então, né? Completamente. Gente, Depois passou aqui, do vídeo 16. The Return to Freds. Todos os Return to nossa. Freds viraram Lost Lixo. Media, mas alguns usuários que tinham o jogo no HD conseguiram reupar ele. Mas mesmo assim tem várias versões antigas e demos que ainda estão perdidas. Nossa, Além esse disso, nome já me também dá tinha conteúdo roubado de arrepios. outras fangames. Um exemplo é o The Return to Freds 2, que tinha o Candice da fangame Five Nights at Candice como animatrônica antagonista, e foi substituído Lembra que pelo eu falei? Sugar, Sim, que eu era lembro. bem parecido. Mas o mais insano é que existia uma versão do The Return to Freds 5, uma demo na verdade, que foi cancelada. Só que Peraí, como muitas é poucas mesmo? pessoas Tinha? baixaram na Lembro. época, ela acabou Nossa. sumindo, e talvez só o criador tivesse ela. Mas como o criador desistiu de tudo, ela virou uma Lost Media eterna. Isso que existiam Meu umas Deus. 3 ou 4 pré-releases Por falar e nisso, The demos Return até to na Freds Unreal tem um Engine, mas procurando Peraí, agora... Return to Freds tem o quê, cara? Um livro. Ah, não, tá de sacanagem. Cara, eu só fico pensando, esse livro deve ser tão ruim, mas tão ruim. Tem alguma coisa a falar sobre? Detalhe. Só seja uma coisa, quem comprou esse livro deve ter queimado depois. Ah, com certeza. Esse livro é pago na internet. É pago. Ai, meu Ah, não. Deus do céu. Vou dar Tudo que eu Eu acho consegui que esse encontrar cara foi é queimado somente de tão uma puto, única era demo mercenário. dessas Odiar o jogo 5 dele, ele aí colocou que era mais pra de 50 existir. reais no valor do livro. 50? Ah, não. Final Wars. Durante o período entre 2017 e 2018, criado por Aidan Kelly, também conhecido como Punk Games. O jogo ficou conhecido principalmente pela estética extremamente inspirada em VHS, Retrowave e fitas analógicas antigas. O projeto acabou crescendo, recebendo múltiplas continuações e versões experimentais. Entre Saudades. elas estavam FNAF Final Wars 2, uma sequência direta, FNAF Final Wars, conhecido informalmente pela comunidade como Final Wars 3, que acabou sendo cancelado. O problema é que boa parte dessas builds simplesmente desapareceu da internet. Segundo relatos da própria Eu vou dar um comunidade, motivo. Eu acho que eu vou dar uma explicação Fala também aí. da maioria dessas fangames hoje em dia não serem encontradas. Ah, fala aí, qual o O motivo? que acontece é que, infelizmente, com o tempo, a pessoa não atualiza a página da Game Jolt. A própria Game Jolt vê aquilo como um abandono e retira do ar. Caramba, você tinha conta. Caramba, eu não sabia disso não, cara. Tirando os casos de processo, é claro, mas Uhum. esses casos de a fangame ela desapareceu do nada e tinha um monte de build, é porque o criador simplesmente não atualizou mais e a Game Jolt declarou abandono e desativou a página. Caramba, não sabia disso não, nossa. arquivos eram disponibilizados temporariamente em páginas do Game Jolt e depois removidos sem qualquer backup público. Atualmente, apenas algumas demos específicas ainda sobrevivem online. E no final, até alguns fãs entraram em contato com o próprio criador de Final Wars, e ele simplesmente respondeu que não tinha aquelas demos perdidas. Então, se nem o criador Nossa, tem, o próprio e ninguém criador tem, não tem o grande jogo, parte das eu demos acho são que uma esse Lost criador- Media eterna. Caramba. Não- Aí é triste. O próprio Five criador Nights não tem o at jogo. Freezer Island Acho que eu já ouvi falar. 4.0. Entre todas as versões Nossa. canceladas de fangames de FNAF, poucas Essa carregam eu uma vi. aura tão Nossa. misteriosa quanto Five Nights at Freezer Island 4.0, também conhecido como Ô, Disney, Remastered 4.0. tem uma fangame do Mickey. O projeto Então. prometia ser uma É, reinvenção Disney completa agora. da série chamada Cada Freezer Island. Ô, Abandonando peraí. Na real, a Disney não pode fazer nada. Assim, na real, ou talvez ela pode fazer sim com essa fangame específica. Mas meio que. É como se ela também não pudesse fazer
fazer nada, porque sabe o motivo, cara? O Mickey hoje em dia é domínio público. Mas, pelo que eu sei, se aplica apenas a primeira versão dele. Aparentemente não condiz com as versões atuais. Mas Epa, meu eu caro não sei muito Caio. bem sobre isso. Fala aí, o que foi? Meu caro Caio, a primeira fangame, a primeira de Treasure Island, né, que tinha o Mickey, ele foi lançado em 2014, anos antes do Mickey entrar em domínio público, qualquer versão dele. Cara, eu não lembro quando que foi, mas acho que ele ficou em domínio público em 2023, mais ou menos? Faz pouco tempo até. Não, acho que foi 24, que Nossa. teve até aquele filme Sim, horroroso. então, o filme foi só pra tentar ganhar dinheiro por cima das pessoas, porque não tem outro motivo. Mas vamos continuar. Quase tudo das versões anteriores para criar algo mais sombrio, ambicioso e cinematográfico. O desenvolvimento começou em 2016, pelas mãos de Stella Wispes Olha que também e a Nish. Disney tem Logo uma após o reputação sucesso de Nightmares quase Before quebrável. Disney, a ideia era transformar o Quem fangame pode em estragar a algo reputação muito da Disney é maior. ela O própria. primeiro sinal público de que esse jogo Pois é, realmente né? existiu foi um teaser chamado TBMSTF. Em vez de ser só um trailer ou uma imagem, ele era um jogo onde você podia pegar vários códigos e descobrir mensagens secretas e coisas assim. Meu Como se Deus. fosse um tipo de ARG, sabe? E com isso a comunidade ficou Mano. muito hypada. Nossa, Até que em 2017 saiu um vídeo de uma versão pré-alpha funcionando. Cacete. Só que o problema é que essa alpha build é Lost Media até hoje. Ah, não. É claro que muitas pessoas depois refizeram essa versão até com gráficos melhores e remasters, mas a versão original nunca mais foi encontrada. Gente, então meio que já é o quarto anúncio que já passou aqui, então vamos continuar. The Joy of Creation Reborn. Entre as Nossa. Lost Medias mais curiosas das fangames de Five Nights at Freddy's, The Joy of Creation Reborn ocupa um lugar especial. Cara, o jogo Pobre, fazia eu nunca parte vou da jogar na minha famosa vida. franquia criada por Nixon e seria completamente recriado para a chamada Ignited Collection, anunciada dentro do Fazbear Fanverse Initiative. Nossa. Diferente do Reborn original, o remake prometia transformar a experiência em algo muito maior. Pensa no Nixon gráfico comentou bonito. que o jogo teria mapas gerados aleatoriamente, Ah, não. sistema de pontuação, Nossa, rejogabilidade, modos Não, não, extras não. e gameplay menos linear. A ideia era fazer o jogador sobreviver em cenários imprevisíveis, deixando cada partida diferente Meu da Deus, outra. eu ia Em 2022, passar raiva alguns nesse vídeos jogo. de teste chegaram a ser mostrados. Eles revelaram animatronics mais detalhados e um sistema experimental de mapas aleatórios. Mesmo sendo apenas pequenas demonstrações, Cara, não, até eu aquilo peguei aumentou muito o hype da comunidade, porque mostrava que o projeto estava se tornando algo muito mais ambicioso do que um simples remaster. Mas o desenvolvimento começou a mudar. Em 2023, Nixon revelou que a Ignited Collection deixaria de ser apenas uma coletânea de remakes. Pouco tempo depois, em março de 2024, o projeto foi oficialmente reformulado e passou a se chamar apenas The Joy of Creation. Com isso, o remake completo do Reborn acabou cancelado. Poxa. Turbulent Nossa. Return. Após o sucesso da trilogia original de Five Nights at Turbulent, era um FNAF baseado nos Teletubbies, o desenvolvedor Nossa. planejou Nossa. lançar uma sequência chamada Nossa. Turbulent Return. É justamente aí que Cara, começa que a parte cagada Lost Media da história. O projeto prometia ser uma evolução Existe enorme já não da era série. suficiente? Gráficos refeitos, Nossa, gameplay não, mais não. complexa, ambientes maiores Eu e acho uma que- história mais séria. Existiam teasers E além e de talvez me comentários do traumatizou próprio quando era desenvolvedor falando sobre imagino. melhorias nos sistemas de inteligência artificial dos personagens. Muitos fãs acreditavam que seria o jogo definitivo da franquia, mas então veio o desastre. Segundo relatos do próprio Click, os arquivos principais do jogo foram perdidos durante o desenvolvimento. Isso causou o cancelamento silencioso do projeto antes do lançamento oficial. O mais curioso é que partes do jogo aparentemente sobreviveram em computadores de amigos próximos e Nossa. antigos colaboradores, Hum, criando rumores raridade. de que builds inacabadas ainda existiam escondidas na internet. É tipo. Sinister É tipo os Turmoil. conteúdos do meu canal Enquanto antigo. muitos fangames tentavam copiar a fórmula clássica de câmeras e escritório, Sinister Turmoil queria fazer algo muito maior. Um jogo de terror em mundo Nossa. semi-aberto, com Essas exploração fangames, livre, elas eram muito multiplayer raras e nessa até época. crossover entre promissoras universos também, famosos demais. do fandom. E talvez seja Tipo, exatamente isso. Então, Mesma coisa. fazer um projeto muito maioria grande, das- mas é muito difícil que você consiga lançar ele. E outra coisa, né? Nessa época tinha algumas fangames em free run, digamos assim, mas digamos que a maioria delas hoje em dia não existe mais.
Então, esse que é o triste. Pelo mesmo motivo que eu citei antes, mas na época elas eram bem promissoras. Muito, cara. Isso aí é promissor pra um caramba. Mas. Mas tristeza que não tem como acontecia lançar também uma outro dessa. problema, Qual era? que pela comunidade de FNAF na época, a maioria ser composta por crianças, Aham. elas cobravam demais os criadores das fangames. Nossa, é E problema. também, e também, quando tinha uma fangame desse tipo, parecido com outra, elas meio que acusavam de copiar. Também tinha gente que Nossa, acusava cara, de era copiar. triste a pensão Nossa, dessas. Era problema atrás de problema, cara, bizarro. só dor de cabeça. Queria fazer um negócio ali legal e só pega dor de cabeça. Que transformou o jogo Pois em uma é. das Lost Medias mais fascinantes da comunidade. Desenvolvido por UHQ Games em 2016, o projeto pretendia ser um survival horror em primeira pessoa usando a engine Unity. O diferencial era que o jogador não ficaria preso em uma sala observando câmeras. A atmosfera lembrava mais jogos como Slender ou Outlast do que FNAF tradicional. Entre os personagens planejados estavam versões Sinister de animatronics de Pop Goys, Five Nights at não. Candy's, The Joy of Creation. Nossa. Mas o maior diferencial era o multiplayer em um fangame de FNAF. Ufa, não Hoje falou. multiplayer em fangames de FNAF não parece tão absurdo, mas em 2016 isso era quase impossível para projetos independentes pequenos. Então, Apesar né? de várias versões demo terem Pois sido é. produzidas, boa parte delas desapareceu completamente da internet. Fred Demo. A primeira demo permitia controlar Sinister Fred dentro de um asilo abandonado. Hoje essa Gente. build é considerada perdida. Você falou Story Mode asilo? Demo 1, provavelmente perdida. Asilo? Essa demo já possuía sistema de sprint, chaves, portas bloqueadas, elevadores, pequenos eventos de história e jumpscare cinematográfico. O jogador explorava um restaurante abandonado e depois uma instalação subterrânea. Mas como a build foi distribuída privadamente, ela provavelmente está perdida para sempre. Gente, passou o isso aqui é o quinto já, né? Vamos lá. Camada 3, FNAF Online. Você lembra desse bone? Em meados de 2015, Peraí, apareceu uma o FNAF fangame Online. É, então, apareceu o final fila. Tá, mas vamos continuar. arcaica foi lançada, copiando o mesmo escritório do FNAF 1, só que dessa vez você usa máscara. Os animatronics são bem bizarrinhos e simples, porém ao Então- pesquisar nenhum link de download aparece. Tudo que existe é um vídeo do Illuminix, o maior jogador de fangames do YouTube. E graças a Deus ele botou links de download. Só que a gente descobre que ela foi publicada no Reddit, o que parece ser uma boa ideia pra época, porque muita gente iria jogar. Só que com o tempo é óbvio que isso se perderia. Eu tentei entrar e a comunidade ficou privada. O outro link de Nossa. download também leva pra uma página que foi derrubada com o tempo. Segundo relatos da comunidade, o jogo teve pelo menos 6 versões alfa e uma demo lançada ao longo dos anos, mas atualmente nenhuma delas pode ser baixada oficialmente. A build mais antiga conhecida possui apenas uma única screenshot sobrevivente. A imagem, postada por volta de dezembro de 2014, mostra a Bonnie dentro do escritório do jogo. Meu Deus, que feio. Fred in Space 3D. Diferente de muitos fangames esquecidos Mano, de Five Nights pera at aí. Freddy's, Fred in Space Tá de 3D sacanagem. nunca Tem uma chegou a comparação. ganhar grande popularidade. com Fred E talvez Space. seja justamente isso que Mano. torne a sua história tão curiosa. Sério que tem uma O fangame projeto, criado por Laura Scripted, por volta de setembro de 2020, tentava transformar o universo caótico de Fred in Space em um shooter retrô totalmente em 3D, servindo como uma Cara, espécie não é de possível. complemento para o fangame Purple Man's Funhouse. Visualmente, o mano, jogo não é seguia aquela possível. estética propositalmente simples e low poly, lembrando jogos experimentais da era do PS1. O problema é que Fred in Space 3D praticamente desapareceu pouco depois de seu Cara, só de lançamento tá vendo em isso aí, eu demo. tô tipo, O cancelamento nossa, aconteceu durante a enorme polêmica da Unity em 2023, quando Ah, a empresa lembro. anunciou a controversa cobrança por download instalado. Muitos desenvolvedores independentes removeram seus jogos da internet em protesto ou medo de prejuízo. E Laura's Scripted foi uma dessas pessoas. Sua conta da Game Jolt acabou sendo deletada, levando junto vários projetos. Ela voltou inclusive atrás, pelo esse. menos, a Unity. Enquanto alguns jogos da criadora conseguiram reaparecer depois, como Bonnie's Playhouse e FNAF Stein, Fred in Space 3D permaneceu praticamente perdido. Hoje, sua existência sobrevive mais através de vídeos antigos do Godot, só YouTube, dando abraços especialmente dos clãs pra gameplays ele. do canal Illutime, do que por arquivos preservados do jogo em si.
Five Nights at Toy Freddy's foi uma série de fangames criado por Ricky G. Ela era outra fangame que usava o mesmo escritório de FNAF, mas misturava mesmo. câmeras com salas, parecendo de presídio e espaços liminares, com um sistema de máscara também. Obviamente, elas acabaram sendo perdidas com o tempo, porém, graças a Deus, um fã tinha quase todas elas baixadas no HD. Ele reupilou no Game Jolt e elas foram salvas. Ah, pelo menos isso, né? Five Nights at Fazbear's Storage foi uma fangame criada... Não, falei, cara. Eu já tô maluco aqui vendo esse negócio. Fala aí. Espera um pouquinho, já volto. Voltei, meu amigo. Tá, a gente continuando aqui. por CK Code em 2015, que acabou se tornando Lost Media poucos dias após o lançamento. A demo saiu no Game Jolt e rapidamente chamou a atenção da comunidade, principalmente depois de vídeos do Loot Mix popularizarem o jogo. A gameplay misturava várias mecânicas inspiradas em Five Nights at Freddy's 2, incluindo máscara, lanterna, caixa de música e um sistema chamado Animatronic Shutdown. Apesar de ter apenas uma noite jogável, o projeto ficou conhecido pela dificuldade e clima caótico. O jogo desapareceu quase imediatamente depois que o desenvolvedor decidiu apagar todas as suas fangames de FNAF do Game Jolt. Como a demo ficou disponível por pouquíssimo tempo e nunca recebeu reuploads conhecidos, Five Nights at Fazbear's Storage acabou virando uma fangame completamente perdida, sobrevivendo hoje apenas por imagens e vídeos antigos. Gente, vocês estão Camada 4, Five Nights at Warriors Remastered. Five Nights at Warriors Remastered foi um fangame cancelado do primeiro Five Nights at Warriors, desenvolvido por D64 TH Gamer e WWW Wario em 2015. A ideia era recriar o jogo com gráficos 3D feitos no Source Filmmaker, abandonando o visual simples feitos com imagens de internet que marcou o original. E além da melhoria visual, o remake também tentaria reorganizar a timeline da franquia, servindo como o verdadeiro início da história. E o projeto tinha várias ideias ambiciosas. Mario sairia literalmente do monitor durante ataques. O Waluigi teria aparência inspirada em Slenderman. Boom Mario seria uma versão mais agressiva do personagem, e o jogador só poderia usar uma ação por vez, aumentando a tensão. O desenvolvimento durou cerca de 4 meses, mas acabou enfrentando um bug grave. O jogo exportava sem os gráficos, deixando a build praticamente inutilizável, com problemas técnicos, falta de tempo e escopo ficando cada vez maior. Os criadores decidiram cancelar oficialmente o remake no fim de 2015. Uma alpha chegou a ser publicada, porém o arquivo foi corrompido acidentalmente após modificações no executável, e até hoje a build não funciona. Nossa. Mano, mas para pra pensar numa coisa. Fala aí, qual é a tristeza? Ai, meu Deus. É melhor isso aí ter acabado desse jeito do que ter acabado com o processo. Five Nights at Chuck's, versão antiga. Antes da versão conhecida de Five Nights at Chuck's ser lançada, existia uma versão beta completamente diferente do jogo, desenvolvida por Jay Lira e Zack the Kid entre 2015 e 2016. Essa build antiga possuía modelos, personagens e até mecânicas diferentes da versão final, funcionando quase como um jogo separado. As demos ficaram públicas por um curto período e chegaram a ser gravadas por canais pequenos na época. A gameplay mostrava um escritório com portas, dutos de ventilação e mecânicas como esconder-se em um armário e puxar o monitor para evitar animatronics e alucinações. Porém, boa parte das builds não possuía inteligência artificial ativa, servindo mais como testes das mecânicas e do visual do jogo. Com o tempo, essas versões antigas foram substituídas pela versão clássica, e as demos originais desapareceram completamente da internet. Hoje, elas são consideradas Lost Media, sobrevivendo apenas em vídeos antigos e poucas imagens arquivadas na época. Olha, se tem a versão final ainda, então... Camada 5, Five Decaying Nights Click Team Fusion Edition. Entre os inúmeros fangames obscuros inspirados em FNAF, esse jogo virou praticamente uma cápsula do tempo perdida da comunidade de 2016. Desenvolvido por FNAF 4ABR, hoje conhecido como Samuel Deere ou Kani, o jogo era uma recriação em Click Team Fusion de um projeto anterior feito em Game Maker, carregando aquele clima clássico dos fangames antigos de FNAF. Visual simples, jumpscare
jumpscares exagerados, agora que o final tá uma contra a câmera, atmosfera experimental. O mais curioso Mano, é que o como é que jogo você- quase passou E despercebido as na época. três A gameplay pizzarias do- seguia a dos três fórmula primeiros jogos. tradicional de então, FNAF, tipo, mas peraí, com então essa diferenças são dois, notáveis. meu Deus. Uma versão simplificada do sistema de máscara e até uma luta de Mano, chefe é na o noite Ultimate 5, Custom com uma Night, as criatura Ultimate parecida Custom com o Night? Nightmare. Esse detalhe dava ao Não, jogo uma mano, identidade pois é. própria, algo raro em fangames esquecidas daquela época. Durante anos, isso alimentou rumores dentro da comunidade de Lost Media. O caso ficou ainda mais interessante, porque o jogo permaneceu perdido por cerca de 6 ou 7 anos, até que em novembro de 2025, o usuário JCCO encontrou uma cópia antiga em um pendrive. Pouco depois, ele repostou o jogo no Mediafire, encerrando uma busca que era conhecida principalmente vou entre procurar membros depois pequenos da pra baixar. comunidade. Locked Away, um fangame Hã? criado por Stellar Liz. O jogo foi Stellar. lançado em janeiro de 2018, mas recebeu pouca atenção da comunidade, tendo praticamente apenas um vídeo relevante feito por Ilutimi. A gameplay seguiu o estilo clássico dos fangames da época. O jogador precisava sobreviver até 6 da manhã, enquanto observava animatronics dentro de um escritório escuro. O único inimigo ativo conhecido era um animatronic cinza com luzes vermelhas e azuis, que poderia ser afastado usando a lanterna enquanto o jogador olhava para os lados. Em algum momento Cara, após o são muito lançamento, feios. a página da Game Nossa, Jolt muito do jogo feios. foi deletada e nenhum reupload conhecido apareceu desde então. Por causa disso, Locked Away acabou se tornando um fangame completamente perdido, existindo hoje através de poucas imagens e do vídeo antigo de gameplay. Tanto fangame que a gente tá vendo aqui. Camada 6, Creepypasta Castle. Que? Lançado Mano, originalmente em nossa. Ah, esse 2014 negócio por é horroroso. Bobby Scoot. O jogo misturava o Nossa, gameplay Caio. clássico de FNAF com tá. personagens famosos. O que, Pausa que um foi? pouquinho, eu vou explicar. Fala aí. Essa fangame é a maior Lost Medias de FNAF. Meu Deus do céu. A maior. Porque é o seguinte, Hum. ela é literalmente a primeira, escuta, a primeira fangame de FNAF da história. Ah, tá de sacanagem. Sim, essa é a primeira fangame. Pelo menos a primeira finalizada aí com noites jogáveis. Meu Deus do céu, caramba. Das E hoje em dia, essa creepypastas da fangame é internet, impossível de se encontrar. como Pinkamena, Ben Drowned, Sonic.exe e Tails Do. Muitos fãs consideram Cara, o jogo Ben Drowned, um dos cara. primeiros fangames de FNAF já criados, Ai. chegando até mesmo antes de títulos lendários, como Five Nights at Treasure Island e The Return to Freddy's. Em uma época em que praticamente ninguém sabia como seria o futuro da comunidade, o jogo já tentava transformar creepypastas Ai, populares meu Deus do céu. em animatronics assassinos. Visualmente, o projeto era simples e até improvisado, feito na engine Game Editor, mas isso acabou Nossa. virando parte do charme. O gameplay seguia a fórmula clássica: observar câmeras, controlar portas e sobreviver Cara, aos aqueles inimigos jogos que durante são a noite. incrivelmente Cada ruins, personagem mas tinha um nostálgicos. comportamento diferente. Ou- A demo ainda possui raros. registros arquivados na internet. Porém, o jogo completo, lançado em novembro de 2014, acabou Nossa. perdido após a remoção da página original do Game Jolt. Hoje, praticamente só restam imagens, descrições antigas e alguns arquivos preservados parcialmente no Wayback Machine. Outro Nossa. detalhe curioso é que cada noite da versão completa possuía um executável separado. Isso provavelmente acontece Nossa. porque o criador ainda não sabia implementar um sistema de salvamento dentro da engine. O jogo ainda receberia uma continuação, chamada Creepypasta Castle 2. Porém, Essa é ironicamente, impossível. a sequência Pois é. também acabou se tornando Lost Media. Five Nights at Haunted House. Diferente Nossa, uma de coisa. muitos fangames de FNAF, Qual que foi? Qual é a A, coisa? a demo do Creepypasta Castle foi encontrada por um brasileiro. Nossa! que desapareceram E o- apenas sabe por qual é o nome desse abandono brasileiro? ou Qual é? Mateus. Não! preservação, Ele. Five Nights at Haunted House acabou ficando Aham. marcado por um motivo muito mais pesado. Lançado Nossa, para cara, tá Android até em marcado 2019 pela desenvolvedora Evil Land e colocava o jogador Nossa, dentro esse de um jogo é hotel pesado. destruído por um incêndio, assombrado pelos isso aí deve espíritos ser da tão família horrível. Eu que recomendo, acho que é morreu bom nem ali. colocar, A mano. proposta parecia seguir o padrão clássico Cara, dos que fangames negócio mobile de tenebroso FNAF. isso aí. Ambientes Não. escuros, Ó. sustos repentinos e sobrevivência Depois você vai noturna. entender Mas o tudo. que realmente fez o jogo
ganhar notoriedade foi uma decisão Acho que extremamente esse é o último, controversa inclusive, que do olha o desenvolvedor. Logo no início do game, apareciam duas reportagens de jornal Não, mostrando não, casos não, de pera pessoas desaparecidas. O Não, problema não é que não. essas notícias eram reais. Não. As vítimas mencionadas Mano, existiram de sim. verdade e posteriormente foram confirmadas como falecidas. A comunidade rapidamente percebeu isso e a reação foi imediata. Críticas pesadas, Ah, claro denúncias que tem e muita revolta crítica. por usar tragédias reais como elemento de horror dentro de um fangame. Esse detalhe acabou destruindo completamente Nossa. a reputação do jogo. Pouco tempo depois, denunciaram, Five Nights inclusive, at cara. Haunted Pelo amor de House Deus. foi removido da Google Play Store se usa e caso praticamente desapareceu da internet. Hoje, ele é tratado como uma lost media parcial, já que versões preservadas são extremamente difíceis de encontrar e boa Mano, parte do esse material caso, original sumiu junto ele com a teve um página final oficial inesperado do jogo. recentemente. Comenta qual fã Meu Deus. Ó, uma coisa, essa última fangame, ela usou casos de mulheres que foram desmembradas. Ah, tá. Foram Coisas tenebrosas com seres Sim, humanos. e sabe o que é o pior? Ah. O cara, no jogo, elas são fantasmas que te perseguem. Ah, não. Cara, não, isso aí eu acho que eu não sei o quão ofensivo Game é. Lost Media que eu esqueci de botar no iceberg. Muito obrigado aos membros. Lulu Bepa, Ema... Pois é, Nossa. galera. Mano, Caio, você notou que tem alguém muito quieto aqui? Sim, mano. Nem eu fala. Tô desacreditado. As bizarrices que a gente vê. Mano, e uma Mas- coisa, eu falei Fala. muito. Eu só deixar uma coisa clara aqui, galera. Eu só falei pouco porque eu tô com sono, mas, ó, Realmente tão bem. a maioria das fangames eu conhecia. Sim, eu conhecia. Inclusive, em algumas eu até eu conheci o criador. Então. E assim, essa última fangame, o que eu tenho a falar sobre ela? Ela é uma fangame muito polêmica que recentemente teve um caso inesperado, teve um final inesperado, já que o criador dela foi processado pela família das vítimas. Ah, nossa, isso aí mereceu. E ele foi condenado a ter que pagar uma indenização de um valor exorbitante de dólares. Uns $50 mil de indenização. É muito dinheiro. Aham. É. E, bom, talvez o próximo vídeo seja sobre o iceberg dos Land Tubs, provavelmente. E, Vamos ver isso, bom, vamos ver acho que é isso, galera. Falou. Até a Tranquilo próxima. mesmo. Tchau. Até a próxima.